Mundos diferentes para cidadãos comuns. De um lado, a calmaria da zona rural e o trabalho pesado do agricultor. Distante do campo, temos a vida agitada da capital. Não importa onde esses contribuintes vivem, todos serão duramente penalizados com a reforma da Previdência. Este, sem dúvida, será o cenário do previsível drama. O principal mal dessa reforma, que eu classifico como cruel, é igualar os desiguais. Não há nada mais injusto do que igualar os desiguais. Então, colocar uma idade mínima elevada num país com alta desigualdade, igualando essas idades para pobres e ricos, para homens e mulheres, isso é muito cruel. O agricultor José Moura iniciou as atividades ainda na infância. Não teve muitas condições de estudo. Vivia somente para o trabalho no campo, sempre acompanhando o pai pelo roçado. Hoje, Moura não sabe como será o futuro com a reforma da Previdência. Eu acho que vai piorar a vida do agricultor, né? Daqui mais quase 15 anos, eu estou de bengala na mão, não posso mais, não serve de nada uma aposentadoria dessa, né? Ainda na zona rural, encontramos outro agricultor que expôs sua revolta. Hoje o agricultor, pelo que ele está fazendo, a gente não vai para frente quando? Do jeito que ele está fazendo. O governo defende que as alterações na Previdência são importantes para equilibrar as finanças da União. Mas estudiosos afirmam que não existe déficit na Previdência e questionam o modelo imposto pelo governo federal. Não existe a crise que estão alardeando por aí, principalmente pelo governo, né? A Previdência Pública ela faz parte de um tripé de proteção social que inclui assistência, previdência e a saúde, né? Esse tripé, na Constituição de 1988, foi previsto para ele tanto as despesas quanto as receitas. Então, se a gente pegar esses dados de receitas e despesas da Seguridade Social, nós não temos déficit. Inclusive, o que nós temos hoje é o orçamento da Seguridade Social sendo desviado para o orçamento fiscal, principalmente para o pagamento de juros. Quando reduz esses valores, lógico que vai dar déficit, né? Mas só que estão tirando indevidamente. Estão gastando com funções do Estado que não são específicas da Seguridade Social, que, repito, só pode gastar com saúde, assistência e previdência. Todos os trabalhadores entrarão no novo sistema caso seja aprovado. A regra valerá para homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 45. A pretensão é fixar a idade mínima de 65 anos. Hoje em dia, não há uma idade mínima para requerer a aposentadoria. Mulheres com 30 anos de contribuição e homens com 35 já poderiam se aposentar. A gente não trabalha e quando chega em casa ainda vai cuidar dos filhos, da casa, do lar, do marido, né? Nós merecíamos muito mais, né, do que isso aí. Caso aos 65 anos, já vai aparecendo as doenças. Eu acho uma estupidez. Eu acho um absurdo, ele queria acabar com nossos direitos. Eu trabalho desde 16 anos, hoje eu tenho 41 anos. Quer dizer que para mim se aposentar eu vou ter que trabalhar até 65 anos. Não consigo entender por que o brasileiro tem que trabalhar mais de 40 anos para se aposentar. Os professores também seguirão as novas regras. Antes da proposta que tramita no Senado, o professor era beneficiado ao contabilizar o tempo em sala de aula. O professor trabalha com cordas vocais, apesar que desses 49 anos ele vai se manter com toda a sua constituição, as suas cordas vocais plenamente em vigor. Sobre as pensões por morte, o beneficiário só terá 100% do valor se tiver 5 filhos. Caso contrário, será 50% do benefício acrescido de 10% por filho. A sociedade tem um pouco mais de noção sobre a questão previdenciária, mais do que a questão do teto do gasto que foi aprovado. Então ela tende a acompanhar um pouco mais, mas ainda está muito distante da discussão que está sendo feita de retirada de direitos nessa proposta de reforma da Previdência. Então eu acho que é fundamental o papel dos movimentos sociais, principalmente dos sindicatos, e o Simpress tem feito isso, de divulgar as informações corretas, fazer o debate sobre a reforma da Previdência e mostrar para a sociedade brasileira, principalmente para os trabalhadores, que a nossa Previdência não está quebrada. Essa proposta de reforma já foi implantada em outros países. Qual a avaliação que a senhora faz? Exatamente por isso. Os outros países, eles estão aí no pior, porque o governo está querendo acabar
com a Previdência Solidária, a Previdência que nós temos hoje, que sustenta aqueles que não podem, a gente paga para aqueles que não podem pagar, ele está querendo acabar, mas ele está reforçando a Previdência complementar, a Previdência privada. Futuramente, não teremos nenhum aposentado na Previdência. Ou seja, se você tiver dinheiro, você tem uma aposentadoria. Se você não tiver, você não vai ter. E outra coisa, essas aposentadorias, esses planos privados, o governo não dá nenhuma garantia. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, muitos bancos faliram, o povo pagou a vida toda e no final não tiveram nada de volta. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz.